Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e queremos juntos meditar a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 6º domingo da Páscoa. O tempo pascal ele é dividido mais ou menos em duas partes. A primeira parte do tempo pascal é mais voltado para Jesus ressuscitado, para suas aparições, para confirmar a fé dos discípulos. No entanto, da metade do tempo pascal para frente, a Igreja começa a voltar o seu olhar para Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo. E os evangelhos são tomados geralmente da última ceia, onde Jesus promete o Espírito Santo, promete o Paráclito que virá. Então, é importante a gente recordar que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, ele aparece aos seus discípulos durante 40 dias e então sobe aos céus no 40º dia, que é quinta-feira que vem, ou seja, na próxima quinta-feira deveríamos celebrar a ascensão do Senhor. Infelizmente esta festa, tanto no Brasil como em Portugal, é transferida para o domingo seguinte, porque nós não temos um feriado, né? Então, seja como for, lembrar que quinta-feira que vem começa a novena de Pentecostes, começa, portanto, toda essa preparação mais imediata para a vinda do Espírito Santo. É neste clima de despedida, digamos assim, né? Aqui a despedida da última ceia no Evangelho, mas também a despedida de Jesus que vai subir aos céus para enviar o Espírito Santo, que nós devemos então ler o Evangelho desse domingo. Então, o Evangelho desse domingo é tirado de São João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. Como eu disse para você, é Jesus fazendo o seu testamento. Jesus que se despede dos seus apóstolos. E é claro, ele vai, mas não vai nos deixar sozinhos. Então, o Evangelho é voltado aqui para a presença de Deus em nossas vidas depois que Jesus subiu aos céus. Ou seja, qual é o tipo de presença de Deus que o Espírito Santo vai trazer para nós? Como é que Deus vai morar conosco, morar em nossos corações, né? O Espírito Santo vem para trazer a presença de Deus, e o Evangelho desse domingo, né, nos recorda uma dessas presenças, que é a presença da inabitação de Deus que vem morar na nossa alma. O próprio Jesus diz que quem guardar a minha palavra, o meu Pai o amará e nós viremos, ou seja, Jesus e o Pai viremos para fazer nele a nossa morada. Deus que vem morar como amigo. Então é um pouco esse, digamos assim, o objetivo do Evangelho desse domingo, né? Trocando em palavras pobres, né? Jesus ressuscitou, subiu aos céus, não estamos sozinhos. Como é que Deus está conosco? Deus vem, o Espírito Santo vem, Jesus vem, o Pai vem. Tá bom, então vamos lá, vamos investigar isso daqui. Bom, para a gente entender esse negócio, a primeira coisa que a gente tem que entender é um problema filosófico, básico, fundamental, que é recordado por São Tomás de Aquino. Quem está presente em todos os lugares não pode vir de forma alguma. Ou seja, Deus está em tudo quanto é lugar. Se Deus está em todas as coisas, Deus está sustentando todas as coisas no ser, e Deus está presente, como é que ele pode vir? Que história é essa de que o Espírito Santo vem, o Espírito Santo Paráclito vem, ou então Jesus e o Pai vêm para fazer morada no nosso coração, mas eles já não estavam lá? Então, Santo Tomás, né, esclarece para que a gente entenda do que é que nós estamos falando. Nós estamos aqui usando uma metáfora. É uma metáfora do ir e vir, do deslocamento local, né? Ou seja, de um deslocamento no espaço, mas simplesmente para dizer uma coisa, que é que Deus tem uma nova forma de estar presente conosco. É aqui que está
a ideia. Ou seja, Deus quer estar conosco de um outro jeito. Ele já está conosco, né? Deus está com os pecadores, Deus está com as pessoas que não têm fé, com os ateus. Deus está com todo mundo. Mas existe uma forma diferente de Deus estar conosco. E o evangelho desse domingo, né, esclarece isso. É um pouco estranho que a liturgia cortou, né, o início do evangelho. O evangelho ele começaria com uma pergunta feita por São Judas Tadeu. Jesus disse assim para os apóstolos: se vocês observarem os meus mandamentos, né, eu vou me manifestar a vocês. E São Judas, como um santo humilde, ficou admirado com aquilo, com aquele privilégio. E disse assim: mas Jesus, como é que você vai manifestar você mesmo para nós e não para o mundo, né? Você, como quem diz assim, quem sou eu na fila do pão, né? Ou seja, eu não sou ninguém. Porque esse privilégio de você se manifestar a nós e não ao mundo. E então Jesus esclarece, quase que repetindo aquilo que ele já tinha dito. Que é o seguinte: vocês foram preparados. Foram preparados no Antigo Testamento para guardar os mandamentos. Ou seja, Deus, ao longo dos séculos, preparou um povo bem disposto para a vinda de Jesus, para conviver conosco. Deus quer conviver conosco como amigos. Deus quer conviver conosco numa união de amor. Deus quer conviver conosco e estar num relacionamento de amizade conosco como o mais amoroso dos esposos está unido à sua esposa. É um jeito novo de Deus estar conosco. Deus quer estar conosco, não somente porque Ele está presente, porque é o Criador, sei lá, Deus está presente nas pedras, Deus está presente nas cachoeiras, Deus está presente nas flores, no sol, nos passarinhos, né? Deus está presente em tudo quanto é lugar. Mas Deus quer estar presente conosco de um outro jeito, numa união de amor, onde a nossa vontade e a vontade dele se unem, onde nós estamos bem unidos, mais do que o esposo unido à esposa numa só carne, porque nós estaremos unidos a Deus num só Espírito de amor. O Espírito Santo. O Espírito Santo que vai, né, pegar a nossa vontade e vai abrasá-la para unir a nossa vontade à vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus conosco. Deus quer se unir a nós de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa. É essa nova presença de Deus. E por isso diz Deus: eu virei, como o esposo vem buscar a esposa. Eu virei, como o esposo vem se unir à esposa. Claro, Deus já está sempre conosco, mas Ele quer estar presente de um jeito diferente. E para Deus estar presente de um jeito diferente, nós precisamos mudar. É evidente. Não é Deus que vai ter que mudar. Deus é Deus. Deus é amor infinito. Deus é eterno e imutável. Então quem que tem que mudar para Deus estar presente? Não é? Somos nós. Então, no fundo, se fosse para, digamos assim, usar essa metáfora do deslocamento, no fundo, não é Deus que vem até nós, é a gente que tem que ir até Ele. E como que acontece isso? Bom, eu estava começando a dizer, Deus começou a coisa lá no Antigo Testamento. Deus começou nos dando os mandamentos, para poder então se unir a nós dessa forma maravilhosa do Novo Testamento, que é a união de amor.
Ou seja, não vai haver essa união maravilhosa do Novo Testamento se antes a gente não passar pelo Antigo Testamento. Deixa eu explicar para você usando uma comparação mais fácil, tá? Que é o seguinte. Os pais hoje em dia, eles querem ser amados pelos seus filhos. Mas eles não se dão conta de que tem um problema. Você nunca vai ser amado se você antes não for respeitado. Um pai e uma mãe, para ser amado pelo seu filho, precisa antes ser respeitado. Aí o que acontece? O pai e a mãe não se preocupam de fazer o filho respeitá-lo. Aí quando chega lá a adolescência, a juventude, o filho, que era tão fofinho, amava a mamãe, amava papai, até o dia que papai e mamãe começam a contrariá-lo e não fazer as vontades e os caprichos dele, né? Aí quando o pai e a mãe não quer fazer os caprichos do infeliz, o que é que ele faz? Desrespeita o pai, desrespeita a mãe. Começa a xingar, faltar com respeito, criando um caos em casa. Quando não parte para agressões físicas. Aí vem o pai e a mãe, choramingando, dizendo: ai, eu amei tanto meu filho, eu cobri tanto de carinho, etc e tal, meu filho era tão fofinho e agora meu filho me maltrata. Pois é, porque você não amou seu filho, você mimou seu filho, é diferente. Você quis dar o Novo Testamento sem antes dar o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é o seguinte: respeita, cara. Obedece os 10 mandamentos. Você obedeça os 10 mandamentos direitinho. E se você obedecer os 10 mandamentos direitinho, você está mostrando que você respeita Deus. Ok? Sabe por quê? Porque antes de ter amor, tem que ter respeito. Você não pode amar uma pessoa que você não respeita. Você não pode dizer: ai mamãe, eu te amo, e ao mesmo tempo cuspir na cara da sua mãe, bater na cara da sua mãe, xingar sua mãe. Faltar com respeito para com ela. Então, é evidente aquilo que Jesus disse uns versículos antes do evangelho desse domingo, né? Ele diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é o mandamento em primeiro lugar. Você vai para o Antigo Testamento. Então é o seguinte: para com essa sem-vergonhice de ter outros deuses. Terás um só Deus. Ah, mas se eu rezar para Deus e não der certo, eu vou apelar para macumba, eu vou ali no espiritismo, ou então eu vou no xamã das almas, ou então eu vou usar, sei lá, forças cósmicas, né? Cristais, pirâmides, búzios, duendes, anjos cabalísticos, sei lá o quê. Para com isso. Não terás outros deuses. Depois outra coisa. Trate de ir à missa no domingo. Não somente. Honra seu pai e sua mãe. Para de matar. Não matar quer dizer não abortar, não usar anticoncepcionais. Para de cometer adultério. Para de pornografia, masturbação, sexo antes do casamento, sexo homossexual. Para com isso. Para de roubar. Trapacear, passar a perna, tirar proveito dos outros. Pare de mentir. Mentiras que prejudicam os outros. É só você ser contrariado que você já começa a inventar todo um enredo, calúnias, falsidades, etc. Toda uma armação para se livrar dos seus problemas. Pare de olhar para a mulher dos outros. Pare de olhar para os homens. Pare de ficar cobiçando as coisas materiais como se elas fossem a sua salvação. É isso. São esses os mandamentos. Você trate de obedecer os 10 mandamentos. Obedecendo os 10 mandamentos, então, nós começamos respeitando Deus.
Uma vez que você respeita Deus, aí sim, a pessoa que está em estado de graça, que foi lá, se confessou, essa pessoa começa a estar pronta para ouvir Deus e Deus se manifestar a ele. É por isso que São Judas diz assim: Jesus, como que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? É o seguinte, porque o mundo não está ouvindo Deus porque não quer. O mundo está cheio de barulho, de pecado. Você obedece os mandamentos, corta um pouquinho, essa agitação mundana, essa agitação do mundo, e você começa a ouvir Deus de verdade. Deus começa a falar. Primeiro Deus fala baixinho, mas você vai buscando Ele. Tá? E aí, você sai dos mandamentos e vai para o Novo Testamento. Vejam só, é interessante o Evangelho diz na palavra, no versículo 21, quem guardar os meus mandamentos. Aí, Judas pergunta, mas você vai se manifestar a nós? E Jesus responde no versículo 23, que é o trecho do Evangelho desse domingo que a gente está lendo. Ele diz, se alguém guardar a minha palavra. Ele não está mais falando de mandamento. Está falando de palavra. Parece que ele está repetindo, mas não está repetindo. É o seguinte, lá no Antigo Testamento você guardava mandamentos. Aqui no Novo Testamento, além dos mandamentos que você já guardava, você vai continuar guardando, agora você precisa guardar a palavra. Você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa, tendo uma vida de oração, Deus vai se manifestando a você. Aí você vai enxergando com a sua inteligência o que Deus quer e a sua vontade vai se firmando. Aí Deus não vai somente se manifestar a você. Deus vai permanecer em você. Ele vai fazer morada. A palavra morada quer dizer uma coisa permanente. Uma coisa que é estável. Jesus diz, quando você começa a meditar a palavra de Deus, você não somente vai estar em estado de graça, mas aquilo lá vai se tornando, vai fazendo raiz dentro de você. Deus vai permanecendo. Deus vai fazendo morada dentro de você. Por quê? Porque a sua vontade vai mudando. Ela vai ficando forte. E a sua vontade vai encontrando lugar onde ela tem a verdadeira paz. É por isso que no Evangelho desse domingo, Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Toda missa a gente repete essa palavra, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Que paz é essa? É a paz quando a nossa vontade não está mais agitada procurando tantas coisas, procurando, mas ela encontrou o seu lugar, que é a vontade de Deus. Quando a esposa se uniu em amor com o esposo, num abraço amoroso, ali tem permanência, ali tem um Novo Testamento. É isso que o Espírito Santo Paráclito faz. O Espírito Santo quer pegar o seu coração, sua vontade e fundir com o coração e com a vontade de Deus. De tal forma que tudo que você quer é o que Deus quer, tudo que Deus quer é o que você quer. Não tem mais. Assim, tem duas vontades, claro, mas é como se fossem uma só alma, uma só realidade. E é isto que quer dizer que o Espírito Santo vem. É isso que quer dizer que o Pai e o Filho vêm fazer a morada. Ou seja, Deus já está presente em você, só que Ele quer estar presente de outro jeito, modificando você, fazendo com que a sua vontade seja diferente. Bom, uma vez explicado tudo isso, vamos partir para a prática,
Vamos entender o que é que a gente precisa fazer. Vamos tentar ordenar tudo o que eu falei aqui, agora em brevíssimas ideias ordenadas. Número 1. Guarde os mandamentos. Ou seja, na sem-vergonhice do pecado não vai dar. Então, obedece, tá? Respeita a Deus, porque senão não adianta você ficar falando de mística, querer se unir a Deus, Jesus é o esposo de amor, eu sou a esposa amorosa, se você nem respeita a Deus, se você não respeita seu esposo, se você é uma mulher adúltera. Tá? Não adianta ficar falando de romantismo, não. O negócio assim é bem prático. Você precisa respeitar a Deus. Então, a gente não constrói o segundo andar sem construir o primeiro. E o primeiro andar, antes de falar de amor, a gente tem que falar de respeito. Não terás outros deuses. E foi isso que Deus fez no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. No dia de Pentecostes, lá no Antigo Testamento, Moisés subiu no monte Sinai e recebeu de Deus as 10 tábuas da lei. É interessante você lembrar disso. Isso é uma questão histórica. Ou seja, na Páscoa, os judeus saíram de lá do Egito, do faraó, atravessaram o Mar Vermelho, o faraó morreu. 40 dias depois, eles foram andando no deserto. No dia 50, eles estavam no pé do Sinai. Moisés subiu. E no dia 50, ou seja, Pentecostes, a festa de Pentecostes já existia no Antigo Testamento. É a festa em que Deus entregou para Moisés a lei, os 10 mandamentos. Então, não tem Novo Testamento sem Antigo. Não tem esse negócio de Deus de amor e misericórdia sem antes você obedecer os mandamentos e parar de cachorrada. O primeiro Pentecostes precisa ser observado. Você precisa observar as leis. Vai lá, se confessa, pede perdão, toma vergonha na cara, estado de graça. Uma vez que você está em estado de graça, bom, aí nós entramos no Novo Testamento. Aí você precisa entender que Jesus quer se manifestar a você. E aí não são as leis do Antigo Testamento, aí é a palavra de Cristo. Você precisa meditar a palavra de Jesus, você precisa rezar a palavra de Jesus, você precisa estar com Ele, né? Então, é aquilo que Jesus diz no Evangelho, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí aqui é a coisa de quem conhecer Jesus. Ninguém ama o que não conhece. Então precisa você ficar mais firme na fé. Você precisa ter uma vida de oração íntima, precisa comungar com frequência, porque isso vai fazer com que você vá conhecendo Jesus, conhecendo a palavra dele, conhecendo quem ele é. Então quando você vai, né, fazendo esses atos de fé, o que acontece? Aquilo lá vai cada vez mais chamando a sua vontade. E a sua vontade vai ficando modificada e vai se unindo à vontade de Deus. Então é aí que acontece essa coisa maravilhosa de que o Espírito Santo, num novo Pentecostes, né, faz com que o Pai e o Filho venham morar no seu coração. Essa união com a Trindade. O Paráclito defensor. Maravilhoso. Ele vem. Mas esse Pentecostes só acontece, gente, se você tem vida de oração. Se você começa a querer meditar a palavra de Deus, né? No meu site eu lancei um curso recentemente, que é Direção Espiritual, Aprenda a Rezar. Vai lá, faz o curso. Aprende como é que reza. E aí então, né, acontece essa maravilha, desta união da vontade. E então Deus vem. Na verdade, o que é esse Deus que vem? O Espírito Santo que vem, o Pai que vem, o Filho que vem. Na verdade, é você que vai. Ou seja, você que, modificado pela graça de Deus, está agora unido a Deus de um jeito diferente. Deus está presente em você de outro jeito. Como um amigo está presente a um outro amigo. Como esposo está presente a esposa. E esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto maravilhoso de Deus. Então vamos lá. Coragem.
É isso que Jesus quer fazer conosco. Então, vamos viver o Evangelho desse domingo. Viva e testemunhe a sua fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.